A família é um projeto de Deus. A ideia de família, ela nasceu no coração de Deus. É na família que ocorre a nossa primeira experiência de relacionamento. E é também na família que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos mais íntimos e profundos. Porém, não podemos perder de vista que Deus, o Criador da família, Ele estabeleceu padrão e princípios para o relacionamento familiar. O padrão que Deus estabeleceu para a família foi o seguinte: toda família começa com o casamento. E casamento, segundo Deus, é heterossexual e monogâmico. O que isso significa? Significa um homem casado com uma mulher. É assim que lemos lá no Gênesis 2:24. Mas Deus não apenas estabeleceu o padrão, como estabeleceu também os princípios. Deus estabeleceu princípios que regem os papéis a serem exercidos por cada pessoa na família. Deus definiu como deve agir o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, a sogra, o sogro, os cunhados, enfim. Toda vez que os papéis específicos de cada um na família é ignorado, é distorcido ou negligenciado, isso não agrada a Deus e por isso é pecado. Então veja comigo alguns princípios básicos de Deus quanto aos papéis de cada um na vida familiar. E eu vou começar, meus irmãos, exatamente de onde Deus começa. Deus começa pelo papel do homem. Eu vou começar apontando, de acordo com a palavra de Deus, para o papel do esposo. Deveres específicos de todo marido. E você, esposa, se o seu esposo está aí do lado, cutuca nele e fala assim: o pastor vai falar para você agora. Deveres de todo marido. E você olha para esses deveres aqui e vê se está os cumprindo bem. Se estiver cumprindo bem, você está agradando a Deus. Se não, você está desagradando a Deus e está vivendo em pecado. A Bíblia começa dizendo em Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. Deus determinou que o marido seja o cabeça. O que isso significa? Que o marido seja o líder. O líder. Meus irmãos, eu não quero aprofundar muito nisso nesta noite. Talvez em algum outro momento a gente o faça. Mas eu queria apenas dizer claramente o que a Bíblia está nos mostrando. O marido deve ser o cabeça, ele deve ser o líder. E o que um líder faz? O líder é aquele que vai à frente e pessoas vão o seguindo. John MacArthur, um dos maiores expoentes sobre liderança na atualidade, ele diz que líder é aquele que está sendo seguido por algumas pessoas. Aquele que está sendo seguido por algumas pessoas. O marido deve ser aquele que deve ser seguido pela sua esposa e pelos seus filhos. Nesse caso, ser líder, ser o cabeça, é mais responsabilidade do que um privilégio. Todo marido crente deve viver de modo que a sua esposa e os seus filhos possam segui-lo. O marido crente, marido cristão, ele precisa dizer assim: esposa, siga-me, pois eu estou seguindo a Cristo. Todo marido é o responsável diretamente diante de Deus pela direção espiritual da sua família. E eu vou agora te lembrar lá do Gênesis, no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, mas Deus, quando os procura, Deus não chama Eva, Deus chama Adão. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não, não foi isso, né? Deus disse: Adão, Adão. E Adão está escondendo atrás da moita. Mas Deus é tão gracioso que ele insistiu. E alguém disse que se Deus não insistisse, Adão estaria atrás da moita até hoje. Até que Deus se encontra com Adão. Eu quero terminar essa história de Adão apenas lembrando que Deus procurou por Adão, porque Adão era o cabeça, ele era o líder. Quando Eva, porventura, ficou meia lá, cedendo na tentação, Adão deveria ter dito: não, Eva, nós não podemos comer. Deus determinou que a gente não comesse. Deus definiu que o marido seja o cabeça, o líder do lar. Marido, que tipo de líder você tem sido dentro da sua casa? Que tipo de líder você tem sido na vida da sua esposa? Deus também ordenou que o marido deve amar sacrificialmente sua esposa.
Efésios 5:25, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Significa sacrificar-se para suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais da esposa. Significa colocar o bem-estar da esposa acima do seu próprio bem-estar. Deus ordenou algo mais além do amor. Talvez eu quisesse pular essa parte, mas não dá. Colossenses 3,19, a Bíblia diz bem assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Você costuma ficar irritado com a sua esposa? Então você está pecando. Pecado de relacionamento. Se você tem se irritado com a sua mulher, se você tem irritado a ela também, você está pecando. Se você sabe que ela fica irritada e deixa a toalha molhada em cima da cama e se descuida nisso, se deixa a pasta de dente sujando a pia constantemente, se briga com ela pela demora dela para se arrumar, se tem o péssimo hábito de urinar sem levantar a tampa do vaso, está irritando ela, está pecando. Deus diz algo mais. Deus diz assim: maridos, vivei com elas a vida no lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil. Deus está falando assim: olha, você precisa entender a sua mulher. Só um milagre, meus irmãos. Só um milagre. Mas Deus pode realizar milagre? Sim ou não? O marido deve ser muito cuidadoso, meus irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Deve ser sensível às necessidades da sua esposa. Vem aí essa semana, 8 de março. É falta grave, é pecado você não dar um abraço e não dar um beijo na sua esposa pelo Dia Internacional da Mulher. Se você puder, compre um buquê de flores, ou mande uma mensagem, ou compre um perfume, um sabonete, alguma coisa, mas não deixe passar em branco, porque a Bíblia diz que a mulher é um ser um tanto mais frágil, e ela se sensibiliza, ela sente pelo nosso lapso de pequenas coisas. E isso não é uma pequena coisa. O que você vai dar para sua esposa dia 8 de março? Tem marido que nem lembra que tem esse negócio de Dia Internacional da Mulher. Um marido relapso, displicente e insensível, ele está vivendo em pecado. Está. Meus irmãos, quantos homens hoje têm pecado no seu papel de marido? Homens que passaram a tratar a sua esposa como mais um aparelho doméstico dentro de casa. Trata a mulher como se ela fosse uma geladeira, um liquidificador, uma máquina de lavar ou um forno micro-ondas. Homens que são ignorantes, grosseiros, frios. Homens que não são capazes de lavar um copo na pia. Homens que não têm tempo para sua esposa. Homens que não tratam a sua esposa com carinho. Homens que só aproximam-se de sua mulher na hora de querer virar o zoinho. Homens que se esqueceram do que é o romantismo. Homens que esqueceram a importância de um bom cafuné, de um bom beijo e o valor de um abraço bem apertado. Quantas mulheres hoje são casadas, mas são, na verdade, muito mal amadas. 1 Pedro 3,7, Pedro disse: maridos, vivei com elas a vida no lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Mas eu chamo a sua atenção para a parte final desse versículo. Para que as vossas orações não sejam impedidas. O nosso mau relacionamento como marido para com a nossa esposa torna a nossa vida com Deus comprometida. E nossas orações, muitas das vezes, não chegam diante de Deus por causa dos nossos pecados como esposo. Marido, veja o quanto o pecado de relacionamento pode te prejudicar. Que tipo de marido você tem sido? Você tem tratado sua esposa com carinho? Você tem sido gentil, educado, romântico? Depois, quando chegar em casa, pergunte isso para ela. Que tipo de marido você tem sido? Agora eu queria falar sobre o papel da esposa. E você, marido que está aí perto da sua esposa, diga agora para ela assim: o pastor vai falar para você agora. Você estava rindo, né? Eu estava falando para os maridos. Deveres específicos de toda esposa crente. Colossenses 3 diz assim no verso 18: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Deus ordena que a esposa seja sujeita ao marido.
Meus irmãos, submissão ou sujeição não significa ser empregada, escrava, muito menos ser capacho, mas significa ser uma ajudadora, uma auxiliadora, ser o braço direito do homem. E eu não quero aprofundar muito nisso também, porque eu não aprofundei na questão do líder como cabeça. Mas eu quero apenas destacar que uma esposa bem amada, uma esposa bem liderada, ela não terá dificuldade alguma de ser submissa ao seu marido. E uma esposa submissa, ela sempre vai exibir um belo espírito de mansidão, ela será dócil, vai ser amável para com o seu esposo. Deus também ordena que a esposa cuide da beleza interior. A Bíblia não condena que a mulher cuide do seu exterior. Algumas correntes religiosas, igrejas e líderes por aí pegam um texto que eu vou ler agora e o interpretam fora do seu contexto e até mesmo proíbem as mulheres de pintar unhas, pintar o cabelo e se produzirem. 1 Pedro 3, verso 3, o apóstolo Pedro escreveu assim: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. É pecado a mulher se produzir? É pecado a mulher se enfeitar? Claro que não. Pecado é a mulher se enfeitar, se depilar, arrumar cabelo, se embelezar todinha para competir com outras mulheres e provocar talvez outros homens que não seja o seu. Isso é pecado. De que adianta se produzir toda, se embelezar tanto e viver cheia de não me toques com o seu marido? Isso sim é pecado. Aliás, eu quero abrir um parêntese. Uma das áreas do relacionamento conjugal em que muitas vezes pecamos é no suprimento das carências físicas e emocionais no que diz respeito à vida sexual. A Bíblia ordena em 1 Coríntios capítulo 7 que o esposo e a esposa saciem-se mutuamente. Versículo 3, 4 e 5, Paulo disse muito claro: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher e do mesmo modo a mulher para com seu marido. O contexto aqui é de relação sexual, relacionamento íntimo. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Eu tenho dito em algumas palestras para casais que o sexo não é tudo num casamento, mas bons casamentos têm sido destruídos pela falta de intimidade sexual. Nós precisamos ter a humildade de aprender aquilo que talvez a gente ainda não saiba a respeito dessa área de nossa vida. Se você precisa crescer um pouco mais nesse aspecto, está aqui. Eu procurei de alguma maneira escrever algum livro que pudesse nos orientar de acordo com a Bíblia, que o prazer sexual é um presente de Deus para o casamento. Que tipo de esposa você tem sido? Você tem respeitado e honrado o seu esposo? Você tem suprido as necessidades de seu esposo? Você tem se esforçado para ser uma esposa segundo o coração de Deus? A melhor maneira de ver Deus mudar o seu marido é você se dispondo a ser a esposa que Deus deseja que você seja. Uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa. Nunca dê desculpas do tipo: eu não tenho uma personalidade dócil. Eu tenho gênio um tanto forte. Às vezes é assustador ver mulheres, esposas que tratam seu marido como se estivesse tratando um menino. E faz isso às vezes diante dos próprios filhos. Isso é desrespeito. Em tom de voz, em palavras agressivas. Nenhum marido tem direito de ser grosseiro, mas nenhuma esposa também tem o direito de ser áspera para com o seu marido. Deve respeitá-lo, porque ele é o líder. Mas não apenas porque ele é o líder, porque ela deve tratá-lo com amor também. E Deus é tão prático, mas tão
prático no que ele diz sobre o papel da mulher. Às vezes a gente faz piada sobre esse negócio de quem fala mais, se o homem ou se a mulher. Eu não sei quem fala mais, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia deixa alguma recomendação a respeito do poder do silêncio, e essa recomendação foi direcionada à mulher. Por que eu não sei? Pode ser coincidência. 1 Pedro 3:1, olha o que a Bíblia nos diz: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. O que esse texto está nos dizendo é o seguinte: se você se render ao tipo de esposa que Deus deseja que você seja, você vai ver um milagre acontecer em sua casa. Vale um amém?